Nós estamos estudando a respeito de irritar filhos. Nós estamos entendendo que, de acordo com o texto bíblico, nós estamos estudando Efésios 6, de 1 a 4. É papel de filho obedecer, mas é papel dos pais não irritarem. Tá? Então a ordem é, e vós pais, não irriteis os vossos filhos. O que irrita? Nós já vimos uma série de coisas. Irrita atrito conjugal, falta de tempo, comparação, falação demasiada, estudamos tudo isso já, rigidez, agitação, ironia, falta de verdade, exposição pública, falta de elogios e injustiça. No quesito da injustiça, a gente viu a comparação, a predileção e não julgar as coisas. Porém, hoje eu vou colocar o último item que irrita filho, que eu considero o mais delicado, o de maior gravidade, e muitos de vocês viveram aqui. Nós não vamos reunir aqui 300, 400, 500 pessoas sem ter essa história em muitas vidas de vocês, que é a questão do abuso. Tá? Existe um texto bíblico que diz assim, que a injustiça provoca a ira de Deus. Então, quando há injustiça, a reação natural, inclusive em Deus, a reação natural é a reação da ira. Só que a ira de Deus é uma ira sem pecado, ela é precisa, a nossa não. A nossa ira é uma ira descontrolada, é uma ira exagerada, às vezes abusiva, a gente erra na mão, erra no tempo, erra na maneira. Porém, injustiça provoca ira. E de todas as injustiças que um ser humano pode viver, a injustiça do abuso, eu vou dizer para vocês que é a minha impressão. A injustiça do abuso é a pior injustiça que ele pode viver, que o ser humano pode viver. Geralmente, quando você está orientando uma pessoa, você observa algumas coisas, tem algumas curiosidades. Então, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. A pessoa tem uma série de limitação para conseguir dizer não. Quando a gente vê isso, uma das coisas que a gente investiga é o quê? É abuso. E tem pessoas que têm um nível de irritação excessivo. Então, qualquer coisa que sai do programa, que sai do que ela está esperando, ela pode ter uma reação demasiada. Então, uma ira excessiva. O que a gente investiga? A gente investiga também abuso. Deixa eu explicar para vocês. São vários abusos, eu vou começar pelo abuso sexual. Tá? Quando uma criança é tocada indevidamente, a primeira reação que ela tem, alguém está tocando ela indevidamente. A primeira reação que ela tem é de paralisar. Ela fica parada. Ela não consegue reagir e a ênfase que está tendo na emoção dela é uma paralisia. Ela sabe que tem algo errado, mas ela não consegue se posicionar diante daquilo que está acontecendo. Então, o que ocorre naquele momento? Naquele momento, o tipo de toque que ela recebeu, não importa o jeito que foi o toque, pode ter sido na genitália, pode ter sido no corpinho dela, o tipo de toque que ela recebeu grava. Só que não grava só o tipo de toque, grava também aquela paralisia que ela teve. Aquele momento que ela parou ali é tão violento, é tão forte que registra no cérebro. Na vida adulta, de que jeito que isso aparece? Na vida adulta, eu chego, Wesley, eu viro para o Wesley, você tem 50 para me emprestar? São os últimos 50 reais que ele tem para passar o mês. Eu sou um sujeito meio espertão e meio abusivo. Ô Wesley,
rapaz, estou com um problemão aí, me empresta 50, tem que ser urgente, hoje à tarde eu te pago, não vou pagar coisa nenhuma, mas hoje à tarde eu te pago. O que acontece com Wesley? Ele paralisa. Eu estou entrando um pouquinho mais na vida dele. Ele paralisa. Quando ele paralisa, ele mete a mão na carteira e me entrega o que eu estou querendo. Aquele abuso que eu estou fazendo não é físico, aquele abuso é financeiro, mas é abuso. E por que ele reagiu daquela maneira? Porque o cérebro dele foi treinado a paralisar diante de uma pessoa abusiva. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a mulher do malandro? Vocês entendem a mulher do malandro que não consegue sair do malandro? Ela é gamada de paixão nele e ela não consegue sair. O cara grita, o cara bate, o cara rouba, o cara faz isso, faz aquilo e ela paralisa e ela entrega para ele tudo que ele está querendo. Por que ela faz isso? Uma das possibilidades é dela ter sido abusada e ela não sabe reagir diante do abusador. Então, primeira coisa que pode ocorrer com o Wesley, ele ter essa dificuldade de dizer não. Quantos aqui têm dificuldade de dizer não? Levanta a mão. Alto. Certo? Vocês estão me entendendo? Com isso eu não estou dizendo que você foi abusado. Eu estou dizendo que uma das possibilidades que precisaria ser investigada é se houve abuso ou não. Porque a gente também pode ter dificuldade de dizer não por causa de imagem. A gente quer tanto ser aceito pelos outros que a gente diz sim para os outros gostarem da gente. Primeira coisa, tá bom, mas vamos lá. Eu toco Wesley de forma indevida, alguém vem, toca o Wesley de forma indevida e ele não paralisa, mas ele fica contido. Ele quer socar o peão que está fazendo aquilo com ele, mas ele não consegue. Então a ênfase não é numa paralisia, a ênfase é numa contenção. Ele está morrendo de raiva daquilo que está acontecendo, mas ele não consegue reagir porque é um adulto, às vezes, é uma situação violenta. Então o que ocorre? Ele grava o tipo de toque que ele recebeu e ele grava essa contenção que ele ficou dentro dele. Essa contenção é gravada. E aí, o mesmo espertalhão vem pedir 50 reais para ele. Rapaz, ô Wesley, estou com um problemão, agora à tarde eu já vou te pagar, é que eu não tenho condições de ir até o banco, me empresta 50 reais. E como a ênfase dele foi a irritação, ele diz, não posso não. Não posso não. Só que chega em casa, ele está azedo com a esposa. Ele está azedo com os filhos. Ele vai chegar em casa num nível de irritação demasiado. Por que ele tem essa irritação? Porque ao longo do dia, eu vou usar a manga para vocês entenderem, ele foi invadido. Então, à medida que ele vai sendo invadido na vida dele, relembra aquilo que ele viveu lá atrás. Vocês estão conseguindo entender? E aí ele passa, então, a ter uma reação de irritação demasiada na vida dele. Quem aqui tem irritação demasiada? Levanta a mão, por favor. Só? Não. Vamos de novo. Quem aqui tem irritação demasiada? Levanta a mão. Que você não consegue explicar. O que a gente precisaria investigar? Se houve, porventura, situações de abuso. Vocês estão conseguindo me entender? E aí, o tratamento para ajudar uma pessoa dessa é completamente diferente. Porque, em geral, o Wesley vai ser, digamos que ele tem o problema da irritação, o Wesley vai ser tratado como um sujeito irritado, descompensado, muito reativo, ele vai ser tratado dessa maneira, quando a verdade não é nada disso. A verdade é que ele teve um trauma violento na mente, esse trauma registrou e inconscientemente ele vive essa situação de abuso que foi registrado na mente dele muitas vezes no dia. Vocês estão conseguindo entender? Então a reação vem disso daí.
Então, filhos que têm ou uma paralisia, uma dificuldade de dizer não, ou que tenham uma irritação demasiada, que você não consegue achar um motivo para explicar aquilo, uma das coisas que a gente investiga, não quer dizer que é, mas que a gente precisa investigar, é se houve dentro dessa pessoa algum abuso. Vocês estão me entendendo? Vamos um pouquinho mais. Eu falei do abuso sexual, eu vou usar ele como modelo para os outros abusos que a gente tem. Quais os outros abusos que uma criança pode viver? O segundo abuso é um abuso emocional. O que é um abuso emocional? Um abuso emocional é quando a criança ela tem que cumprir um papel que não lhe pertence. Então, por exemplo, uma criança de 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, precisa contornar as crises da mãe. A mãe tem crise, fica irritada, e a criança desespera e ela precisa aliviar a mãe. Mas é papel de uma criança de 7 anos cuidar da mãe? Não. Se a mãe tiver 70 e ele 50, ele teria que cuidar da mãe. Mas uma criança de 7 anos não pode cuidar de contornar as crises da mãe. Isso é papel do pai, não é papel da criança. Então a criança é convocada para um papel que não lhe pertence. Se ela tem que fazer papéis que não lhe pertencem, ela sobrecarrega. O Wesley, digamos que fosse o Wesley ia ficar sobrecarregado. Vocês estão me entendendo? Na vida adulta, se eu chegar e colocar sobre o Wesley um peso a mais, um peso demasiado que ele não consegue lidar, ele chega em casa, de que jeito com a esposa e com os filhos? Irritado. É uma irritação que deriva de um abuso que ele sofreu. Quando a gente toca na verdade e explica isso para a pessoa encontra a libertação. Então, crianças que têm que promover o bem-estar do casal, o casal está brigando, teu filho desespera, vai lá e junta a mão do teu marido e a tua mão. O que você acha que está fazendo com ele? Está virando psicólogo com 10 anos de idade, mediando pai e mãe. Você está entendendo? Tentando aliviar. Isto é abuso, porque não é papel dele fazer isto. Vocês estão entendendo? Segundo tipo de abuso. Terceiro tipo de abuso. A gente tem o abuso sexual, o abuso emocional, aí tem o abuso psíquico. Wesley, meu filhão, você não vai dar nada na vida. Isso é só um exemplo. Seu sem vergonha, seu preguiçoso, seu folgado, sua sem vergonha. O que é um abuso psíquico? É quando você denigre a psique da pessoa. Vocês estão entendendo? É quando você humilha a psique da pessoa, de tal forma que ela cresce achando que não é absolutamente nada. Tem muito homem que faz isso com filho. Tem muito homem que faz isso com filho. E presta atenção no que eu vou dizer. O filho, em geral, tem aceitação da mãe. São pouquíssimas as mães que não dão uma boa aceitação para o filho, mas até existe. Mas o grande desejo do filho é receber a aceitação de quem? Do pai. É a grande necessidade da criança. Se um pai humilhar a criança, é como se aquilo fosse uma humilhação elevada ao cubo. Vocês estão me entendendo? Então você destrói com a autoestima da criança. Você acaba com ela. E aí, qualquer coisinha que o Wesley ouvir na vida adulta, acaba com ele. Ou ele deprime, ou ele faz o quê? Irrita. Qualquer não desempenho que ele tiver,
que corresponda a algo na vida adulta, ele já entende que, ó, bem que meu pai falou, eu sou isso, eu sou aquilo outro, para mim não vai ter jeito, vocês estão conseguindo me entender? Então o terceiro abuso é o abuso psíquico, certo? O quarto abuso, o abuso físico, quando a criança é espancada. Você corrige a criança de uma forma inadequada, tá entendendo? Então o pai ou a mãe pegam e espancam a criança fisicamente, isto é, abuso. Tão defendido na lei que isso dá cadeia para pai e mãe. Vocês estão me entendendo? Alguns de vocês aqui talvez tenham sofrido isso. Você quer ver o que acontece com um homem que foi espancado por um pai ou por uma mãe? Ele não consegue disciplinar o filho. Ele precisa ir lá e corrigir o filho, falar com o filho, corrigir o filho, trazer alguma punição para aquilo que o filho fez de errado, e ele não consegue fazer isso. Por que ele não consegue? Ele tem medo de, hora de colocar para fora um limite, ele fazer com a criança o que o pai fez com ele. Você está me entendendo? Então, ou ele se torna também um espancador, ou ele se torna passivo e ele não consegue corrigir a vida do filho, porque ele tem um medo enorme de corrigir com agressão. Vocês estão me entendendo? E se for para agredir, o melhor é que não o faça. Só que também filho precisa de pai colocando limite. Quarto abuso. Último abuso. Abuso de privação. O que é o abuso de privação? É quando você tem condições de dar algo para o filho, mas você não dá. Quando o filho precisa daquele algo, quando o filho necessita daquilo, você tem condições de dar, porque se você não tem condições, não é abuso. Você tem condições de dar e você se recusa terminantemente a dar para o filho aquilo que ele necessita. Então, dentro do cérebro dele, ele constrói uma ideia de que ele não tem aquilo e ele cresce com uma gana monstruosa de possuir. De possuir, de possuir, de ter, de ter, de ter, de ter, de ter. Eu posso ir desde não dar um afeto que a criança tem direito, eu preciso dar o afeto que ele necessita e eu não estou dando, até dar coisas financeiras que ele necessita e eu não dou. Eu privo ele daquilo que ele precisa e que eu tenho condições de dar. Qualquer um dos 5 abusos promovem a mesma coisa. A mesma coisa. Promove uma dificuldade de dizer não e promove uma irritação excessiva. Vocês estão me entendendo? A criança dá algumas pistas se ela está sujeita a uma situação de abuso. Nós vamos considerar um abuso acima de 3 anos de diferença. Ou quando há uma diferença corporal muito grande. Se o Wesley tem 5 anos de idade e ele está brincando com outra criança de 5 anos de idade, e você pega os dois mexendo um no outro, isso não é abuso. Isso é uma iniciação sexual indevida. Mas não é abuso. Por quê? Porque os dois têm a mesma idade. Mas se você pegar uma criança de 9 anos com o Wesley quando ele tem 5 anos, aí nós temos um problema. Por quê? Porque dá muita diferença de idade até 18 anos. 1 ano de diferença dá muita diferença de idade. Então, a gente calcula que se a diferença corporal for muito grande, independente da idade, ou se tiver uma diferença de idade acima de em torno de 3 anos, a gente pode dizer então que houve uma relação abusiva ali. Vocês estão me entendendo? O que mais eu preciso colocar para vocês que é importante? Algumas de vocês, ou alguns de vocês,
talvez não vão ficar bem com essa conversa. Vai trazer coisa lá dentro. Vocês estão me entendendo? A finalidade não é de forma alguma de expor ou de mexer indevidamente no conteúdo de vocês. A finalidade desse estudo é, em primeiro lugar, proteger vocês e os filhos de vocês. E uma coisa muito comum, mas muito comum, grava o que eu vou te falar. Pessoas que foram abusadas têm uma chance enorme de comer barriga com seus filhos. Vocês entendem a expressão comer barriga? Tem uma chance enorme de não perceber se porventura um filho seu estiver sendo abusado. Por quê? Porque como você tem uma história pesadíssima e você nunca mexeu nessa história, você não consegue ter percepção para este tema. Você entende? E aí, a hora que você vai abrir os olhos, seu filho está tendo o mesmo problema. Então, pessoas que tiveram problema de abuso, especialmente o abuso sexual, elas não vão conseguir, se ela não tratou isso, se ela não mexeu nisso, ela não consegue perceber o risco que as crianças estão tendo, que seus filhos estão tendo. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo? Então, quando eu mexo na história de você, eu estou indiretamente protegendo o teu filho. Porque à medida que você olha um pouco e entende um pouco a respeito desse assunto, você naturalmente vai proteger o seu filho disso daí. Vocês estão me entendendo? Talvez uma coisa que a RECO podia fazer, seria uma outra forma de ajudar. Tem um livro antigo que eu considero possivelmente o melhor compêndio que eu li sobre abuso. Só que é um livro que está esgotado. E quem tiver interesse em entender um pouquinho melhor esse tema, lê esse livro. Você está me entendendo? Dá ali uma meia hora para a autora e vai lendo dentro do que você consegue. Se porventura mexeu demais com você, dá uma parada, põe um livro no canto e deixa Deus te renovar. Vocês estão me entendendo? Para que então você consiga restabelecer e tomar novamente a leitura e ir avançando um pouquinho no tema. Quais os sinais que um filho da gente dá de que pode estar tendo risco de abuso? Primeira coisa que você precisa entender. Nós temos dois padrões de abuso. Tem um abuso numa situação grave, num crime. O ladrão entra na casa do Wesley, ele é criança, o ladrão rouba a casa do Wesley e abusa dele. Vocês estão entendendo? Então isso daqui é uma coisa, é um abuso elevado ao cubo. Mas em geral, os abusos se dão onde há confiança. Tem que ter confiança. Quando não é num crime, o abuso tem que ter o elemento da confiança. Então ele vai ocorrer onde? Muito dentro da família. Muito dentro da igreja. Porque são relacionamentos baseados, me deem 2 minutinhos, baseados em confiança. Vocês estão me entendendo? Na família ocorre mais onde? Avô, tio, pai e primo. Avô, tio, pai e primo. Se a sua família ou se a família do seu parceiro é uma família mais sexualizada, você tome cuidado. Mas você tome muito cuidado. Você está me entendendo? Filho é para ser criado na barba da gente. Não é para ficar aí dormindo no avô, na avó, não é para ficar indo para a casa de primo, é na casa da gente.
Quando que uma criança tem estrutura para dizer não para um abuso? Em torno dos 15 anos de idade. Antes disso, ela está sob risco. Você está me entendendo? Em geral, 15, 16 anos tem estrutura para conseguir dizer um não. Vocês estão me entendendo? Quais os sinais de uma criança abusada? Ela se recolhe demais. Se ela fizer desenhos, ela faz desenhos com mão muito grande. Não quer dizer que se fizer um desenho com a mão grande é que houve um abuso, mas é uma das pistas que a gente usa. Você está entendendo? Porque, em geral, o elemento do abuso é a mão. Vocês estão entendendo? A mão é o elemento que provoca o abuso. Então, a criança denuncia isso. Ela pode ficar meio passada, não apenas recolhida, ficar muito distraído, muito triste, com uma tristeza excessiva. Ela pode se recolher no quarto e você suspeitar de uma pequena depressão dentro dela, assim como ela pode ter uma irritação excessiva. Vocês estão entendendo? Então, começou a dar pistas disso, o que a gente faz? A gente para, vai lá e bate um pouco de papo, tá? Você vai ter algumas perguntas. Separa elas na tua cabeça e semana que vem eu respondo. Tá bom? Vamos nos colocar de pé. Senhor, cuida das minhas irmãs e dos meus irmãos aqui. Cuida, Senhor, da história de cada um de nós. Ajuda-nos a entender e resolver. Dá-nos graça e compreensão, não apenas para protegermos a nós, mas para protegermos também os nossos filhos. Senhor, ajuda-nos nisso, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente.